Olá, seja muito bem-vindo. Queremos nesse vídeo apresentar para você um conteúdo de muita importância. Vamos falar sobre o período interbíblico. Vamos falar da ação dos Macabeus, uma história que traz para nós muitas lições nós colocamos em nossa vida, em nosso cotidiano. Desde já quero pedir para você que não seja inscrito nesse canal ainda, inscreva no canal, deixe o seu like para nos fortalecer. Vamos dar início ao nosso conteúdo. Vamos falar dos Macabeus, como falei aqui. Então, o nome Macabeu é um termo hebraico, Macaba, que significa martelo. Foi um apelido colocado em Judas, filho do sacerdote Matatias, talvez por causa do seu jeito rústico, a sua teimosia e a sua bravura. Depois esse apelido passou a outros membros da família do sacerdote Matatias e posteriormente passou também às pessoas que se juntaram a eles, né? E esse apelido foi conhecido pela família Asmoneana. O sacerdote Matatias tinha 5 filhos, que são chamados tradicionalmente de Macabeus. Posteriormente, esse nome Macabeus recebeu uma aplicação mais ampla, referindo-se também a todos que participaram da luta pela libertação de Israel sob o domínio seleucida no século II a.C. Interessante. Observe que essa história vai lhe trazer todo o conteúdo de como iniciou a luta dos Macabeus, quem que estava ali no poder e governava aquela região naquela época. E é isso que nós vamos aqui aprendendo e vamos nos fortalecendo espiritualmente. Na história daquela época, o Império Grego do imperador Alexandre o Grande governava um vasto território. Com a morte de Alexandre o Grande, esse território foi dividido por quatro generais. Cassandro, Lisamarco, Ptolomeu, o Seleuco, que não conseguiram governar como fazia o Alexandre o Grande. Isto é, era grande o território em que eles governavam e o Alexandre o Grande tinha habilidade. A habilidade dele governava e governava muito bem. Porém, depois da morte de Alexandre o Grande, já não conseguiram mais administrar com tanto firmeza e sucesso como era Alexandre. Então foi necessário dividir entre os generais esse território. No tempo dos Macabeus, o território foi dividido em 2 impérios. O Império Seleucida e o Império Ptolomaico, que primeiramente governou Israel por um tempo e depois foi anexado pelos Seleucidas. Esse império posteriormente foi o motivador da revolta dos Macabeus. Observe isso, né? Ele passou para os Seleucidas porque não havia mais forças para governar com Israel. Então o Seleucida, que era a parte maior, ele era governado por Antíoco, né? Antíoco IV, o Epifanes, e ele assumiu ali também o controle das terras de Israel. Esse imperador Antíoco IV, Epifanes, resolveu helenizar os judeus. E para isso precisava corromper a fé religiosa deles. Esse imperador era um grande defensor da cultura e da religião pagã grega. Vale lembrar que quando os judeus voltaram do cativeiro, eles resolveram preservar a sua religião e a fé no seu Deus. Dá para observar que aqui já ia começar um grande conflito, né? Porque o Antíoco, ele sendo um grande idólatra e assumindo todo o governo de Israel,
ele botou na cabeça a ideia de que iria banir a fé de Israel e colocar agora a Israel para servir os seus deuses e seguir a sua religião, o seu modelo de religião. Então, para que isso acontecesse, os judeus precisavam negar a fé e abandonar o judaísmo. Mas eles voltaram determinados, quando vieram do cativeiro, de que jamais eles abandonariam a sua religião e a fé no Deus de Israel. Então, aí gera conflito. O Antíoco introduziu os jogos atléticos dos gregos, como também o vestuário, as instituições políticas, a religião e a maneira de pensar dos helenos. Aqueles que se recusavam a aceitar essa helenização eram perseguidos e até mesmo mortos. Observe que era um governo que governava pela força, pela ameaça. E isso é onde gera aí as revoltas dos macabeus. Antíoco IV Epífanes forçou os judeus a abandonarem suas leis dietéticas e a praticarem a adoração pagã. Finalmente, ele introduziu no templo de Jerusalém a adoração aí dos gregos, chegando até mesmo a sacrificar um porco sobre o altar. Olha a profanação, a que ponto chega a audácia, né, desse rei. Observe que ele não só queria banir, como também ele queria banalizar a fé e a religião judaica. Por causa dessa profanação, muitos judeus fugiram e muitos outros se submeteram aos seus domínios, né? Porém, em uma pequena aldeia, a pouco mais de 30 quilômetros a sudeste de Jerusalém, chamada Modiim, o sacerdote Matatias e seus filhos organizaram uma revolta armada. Isso no ano de 167 a.C. O Antíoco IV Epífanes enviou guarnições por vários lugares para proibir os cultos dos judeus e estabeleceu o culto de adoração a Antíoco. Chegando em Modiim, os sacerdotes, ou melhor, os soldados entraram no templo e tentaram, através de um sacerdote pagão, fazer a sua adoração e oferecer um sacrifício à sua divindade. Foi aí que o sacerdote Matatias se revoltou e partiu para cima deles, ajudado por seus filhos, mataram aqueles homens à espada, dando assim início a uma grande revolta que veio a se espalhar por toda aquela região. Só observe que havia judeus que eles não aguentavam a pressão e por medo dos castigos, né, daquele rei, eles cederam a adorar o seu Deus pagão. Porém, o sacerdote Matatias com seus filhos e alguns outros sacerdotes, né, eles também não aceitaram e se revoltaram contra aquela tirania. E quando chegou na sua cidade a guarnição que era espalhada, guarnições por todos os territórios ali da Palestina, eles tentaram sacrificar os seus deuses dentro do templo lá na cidade de Modiim. Então o sacerdote Matatias, ele dá de mão a espada e ele parte para cima do sacerdote e o mata, e seus filhos também juntando-se a ele. Os seus filhos, ele mata os soldados e aí dá início a uma grande rebelião e um grande confronto contra aquele império. Judas, o filho mais velho do sacerdote Matatias, tornou-se o principal líder desse movimento. Logo, obteve sucesso imediato, o que está relatado no capítulo 3 do livro de 1 Macabeus. Se você que tiver uma igreja,
Bíblia Católica, você pode observar que tem esses registros desses atos dos Macabeus. Lá no Macabeus, no capítulo de número 3, você vai encontrar esses relatos. No princípio, esse movimento não demonstrava tanta força, mas vencia as batalhas contra pequenos grupos. Porém, na medida que esse movimento se mostrava determinado a lutar pela fé e adoração ao Deus dos judeus, logo foi se juntando a eles sacerdotes e homens corajosos que, liderados por Judas, o Macabeus, conseguiram vencer grandes exércitos daquela época. Foi se fortalecendo. Judeus que não cediam, às leis e à determinação do imperador, eles foram se reunindo quando viram que a família Macabeus ela não aceitou e se revoltou, e gerou ali uma grande rebelião. Então atraiu pessoas que fortaleceu o grupo dos Macabeus. Após uma vitória sobre Lísia, um general sírio, Judas Macabeus conseguiu ocupar Jerusalém e bloquear a guarnição do rei. Depois de 3 anos após a grande profanação do templo, ele purificou e reedificou solenemente o templo ao Senhor em dezembro de 164 a.C. Restabeleceu o antigo culto a Deus. Isso aqui é interessante, que vai se dar aqui uma grande a festa que hoje Israel comemora, a festa do Hanukkah, é justamente por esses feitos, esse dia em que foi restaurado o templo e foi novamente colocado agora ou restabelecidos os cultos ao Deus de Israel. Essa conquista histórica se comemora anualmente em Israel até os dias de hoje, como a festa do Hanukkah, quando celebra-se a grande vitória dos Macabeus. Judas Macabeus conseguiu reunir as autoridades civil e religiosa e estabeleceu a linhagem asmoneana dos governantes sacerdotes, os quais duraram os 100 anos seguintes que havia de governar um Israel totalmente independente. Se fortaleceu, ficou forte, e aí eles conseguiram impor os seus domínios em Israel. Em 163 a.C., Lísia derrotou Judas Macabeus em Bet-Zacarias e cercou Jerusalém. Mas seus problemas internos forçaram-no a abandonar os seus planos e entrar em acordo com os judeus. Então teve que retirar as forças sírias e deixar em liberdade os judeus na área religiosa e política, tendo o general Lísia anulado o seu decreto. Então, nesse tempo, o poder dos Macabeus cresceu tanto que em 152 a.C., o irmão de Judas Macabeu, que tinha o nome de Jonatas Macabeus, foi declarado sumo sacerdote em Israel por um dos líderes do poder Seleucida, que continuou exercendo muito controle sobre a política interna de Israel. Observe que na área geográfica, os Seleucidas já não dominavam mais, eram os Macabeus, mas ainda havia um certo domínio ainda, uma influência muito grande do Seleucida no sentido político interno de Israel. Não estava totalmente livre ainda, mas já tinha uma certa liberdade, já estava um pouquinho mais fortalecido já o grupo dos Macabeus. Posteriormente, Jonas Macabeu também se tornou uma grande autoridade civil e militar de Israel, até que em 143 a.C., o general sírio Trifon o capturou e o executou.
Agora observamos que começa já a família Macabeus, começa já perdendo sua vida em defesa do seu povo, em defesa também da sua religião. Primeiro foi morto o Judas Macabeus, e agora nós observamos que também o Jonatas, ele foi capturado e acabou também perdendo a sua vida. Após a morte de Jonatas Macabeus, o seu irmão Simeão Macabeus assumiu a liderança em Israel e governou Israel em um período de paz e prosperidade até o ano 135 a.C. e veio a falecer. Após sua morte, o seu filho João Hicano assumiu o governo. E todo aquele clima de paz e prosperidade acabou. Esse governo deu prosseguimento aos conflitos com os poderes seleucidas, tendo como seu grande adversário Antíoco VIII, o Evegete, né? Observe que a mentalidade, né, do sucessor já é uma mentalidade agressiva, e ele já, aquele clima de paz, ele conseguiu transformar em conflitos. Então não era fácil aquela época, e agora já começa uma nova era. João Hicano continuou a expansão armoniana, tendo forçado os idomeus a se converterem ao judaísmo, e fez a mesma coisa aos samaritanos, destruindo o templo deles e o Monte Gerizim. Observe que ele já começa reinando com a sua agressividade. Seu governo é um governo agressivo, bruto. Veja que ele faz, né? Ele força que os idumeus eles se convertam ao judaísmo, e também os samaritanos, ele destrói até o seu templo, que era no Monte Gerizim. E isso tudo traz conflito para esse governo e para esse povo. O governo de João Hicano foi longo e bem sucedido, mas houve conflitos entre os fariseus e os saduceus. Hicano favorecia os saduceus, enquanto os fariseus haviam sido aliados de Judas Macabeus. Observe que o João Hicano, ele esquece que os fariseus já andavam, né, de mão dadas com o seu irmão, que iniciou a batalha, né, iniciou essa revolta em liberdade, em favor da liberdade do povo de Israel. Então, o João Hicano, ele não leva em consideração, ele não traz esse povo para si, não tem com ele, não há amizades com os fariseus. E isso gera problemas. João Hicano não era um homem muito religioso. Então passou a favorecer a secularização dos judeus, que os saduceus promovia em contraste direto com os ideais anteriores defendidos pelo Macabeu, pois a sua intenção de João Hicano era crescer e ter poder, embora anteriormente não defendesse essa ideia, depois passou a defendê-la. Observe que no início essa secularização para ele não tinha valor, mas depois ele mudou de ideia para que fosse secularizado a civilização judia, né? Então depois ele cedeu e isso trouxe benefício. O filho de João Hicano, Aristóbulo I, reinou por apenas um ano, de 106 a 105 a.C., e foi substituído pelo seu filho Alexandre Janeu, que governou de 105 a 79 a.C. Nesse tempo, os macabeus já estavam se enfraquecendo espiritualmente. Toda aquela bravura, toda aquela conexão, ela começou agora a enfraquecer. Primeiramente, o João Hicano, ele tinha um outro pensamento, ele acabou com a paz que havia na região,
E daí começa agora enfraquecendo as suas forças e o seu poder, né? E o seu governo também, de uma forma espiritual, ele foi enfraquecendo. Alexandre Janeu era um homem valente e muito habilidoso na guerra. E foi assim que ele conseguiu subjugar toda a Palestina, ao ponto de virtualmente ter restaurado todos os limites do território do rei Davi. É uma grande conquista, grande conquista. Uma vez que estava tudo na mão dos helenos, né, ou Seleucida, então o Alexandre Janeu ele consegue conquistar novamente essas terras. Os judeus devotos não gostavam de Alexandre Janeu e não gostavam de suas ideias e forma de agir, pois ele era um homem sanguinário. Era um homem que ele fazia perversidade, né? Agia de forma que era desnecessário, mas ele tinha o seu instinto, era um instinto feroz. Ele era um homem sanguinário que buscava o poder e a sua glorificação. Por isso mesmo, muitos judeus passaram a aborrecê-lo, começaram a dar apoio ao monarca Seleucida contra ele. Mas Janeu destruiu a revolta e crucificou 800 líderes dos fariseus e realizou uma vingança geral contra seus adversários. Esse era o instinto dele, era um instinto feroz. Quem se levantasse contra ele certamente perderia sua vida, sofreria muitos castigos e perderia sua vida. Era um homem que não temia, não baixava a cabeça para ninguém, para nada. Era dessa maneira que era o Alexandre Janeu. Já em seu leito de morte, Alexandre Janeu, para reparar os seus erros, recomendou à sua esposa Salomé Alexandra na verdade, né, que estabelecesse a paz com os fariseus. Salomé Alexandra governou como sua sucessora de 79 a 69, num período de 10 anos. A esposa dele, a Salomé, ela governou. E ele, já no seu leito de morte, ele começou a refletir, né, naquilo que ele havia feito. E ele chegou a perceber que ele tinha sido feroz, tinha sido bárbaro, tinha destruído muitas famílias, muita gente de forma muito bárbara. Então ele talvez, pensando no futuro da sua esposa, que iria ficar sem ele, ele pede que ela não siga o seu método, mas que ela reine ou governe na paz. Talvez seja um cuidado, né, que ele tenha com a vida dela após sua morte. O governo de Salomé Alexandra foi marcado por um período de uma prosperidade áurea. Depois de sua morte, seus dois filhos, Icano II e Aristóbulo II, passaram a ter uma grande disputa no poder. Por algum tempo houve uma calmaria entre eles. Porém, muitas intrigas entre eles faziam o poder vacilar. Os partidários de ambos os irmãos apelaram para o poder de Roma, que interviu de uma forma mais profunda do que havia sido solicitado. Veja isso. A Salomé, ela dá poder a seus dois filhos, ao Icano II e o Aristóbulo II. Porém, eles governaram com inveja um do outro e uma disputa muito acirrada. Aí gerou conflitos, intrigas, brigas, e isso foi desanimando os seus seguidores, que eram dos grupos que você observava que a prosperidade ela ia acabando porque havia conflitos. Ele não trabalhava na mesma visão, mas sim trabalhava pela inveja, pelo ódio, e isso abalou completamente o governo naquela época. Então, observe que os seus partidários, eles fizeram o seguinte,
ele solicita que Roma venha para intervir, venha governar. Talvez a intenção deles fosse que fizesse paz entre os dois irmãos e que seguisse tudo na paz. Porém, quando Roma chega, Roma, ao invés de tratar como eles estavam esperando, Roma se apoderou dos territórios de Israel e destruiu o governo de Hircano II e de Aristóbulo II. Eles destruíram e tomaram para si todo o governo das terras de Israel. Foi aí que entra na história de Israel, né, os domínios do Império Romano. É aí que entra essa história. Por consequência disso, no ano de 63 a.C., Pompeu o Grande marchou contra Jerusalém, cercando-a e capturando-a. A partir daí deu-se início ao domínio romano sobre toda a Palestina. Isso pôs fim nos domínios dos Macabeus na história de Israel. Embora seus ideais tivessem sobrevivido a eles, entre os judeus, no desejo que tinha de liberdade política e religiosa. Veja que foi aí que acabou, né? Foi erros dos governantes, depois que morreram os primeiros governantes da família dos Macabeus, os demais foram enfraquecendo o governo. Entre brigas e intrigas, acabaram solicitando de uma maneira errada a ajuda do Império Romano, e ao invés de ajuda, eles foram completamente dominados e o governo foi tomado, e Roma assim assumiu o governo de Israel. Foi essa a história dos Macabeus. É uma história de muita valentia, coragem, né, muita disposição e também de zelo que eles tiveram no início, né? Tiveram grande zelo pela religião de Israel, não aceitando que o governo seleucida ele colocasse a adoração pagã dos gregos, colocasse sobre o povo judeu, e obrigando assim que os judeus eles abandonassem as fé no seu Deus e a sua religião. Foi aí onde eles não aceitaram, e com muita bravura eles venceram aqueles governos, aqueles reis, reinaram em Israel. Houve período de independência, porém no final houve um erro, né? Houve um grande erro, aonde o Hircano e Aristóbulo ele veio a entregar de mão beijadas o domínio de Israel aos romanos. Essa é a história que nós temos para contar para vocês. Espero que você entenda e que traga muito conhecimento para você pregar a palavra e conhecer o período interbíblico. Eu peço a você que deixe o seu like, se não é inscrito, inscreva no canal e curta nosso conteúdo. Agradeço de coração por estar aqui conosco. Muito obrigado e receba o meu abraço.